Oiê! Tem uma pergunta bem interessante aqui sobre as leguminosas, né, que chegou até a gente. Se o teor de fitato varia com o tipo de leguminosa, com a cor da leguminosa, e o que fazer, mesmo assim, depois de deixá-la de molho um tempão e ainda a pessoa sente desconforto com gases, né? Então são basicamente aí duas perguntas. Primeiro, o que é fitato? Fitato é uma substância presente especialmente nas leguminosas, então todos os feijões, grão de bico, lentilha, ervilha seca, fava, tremoço, soja, então esse é o grupo das leguminosas. Elas contêm essa substância chamada fitato ou ácido fítico que faz este grão germinar. Então, se eu pegar uma lentilha, colocá-la de molho, algumas horas depois ou da noite para o dia, você já vai ver um olhinho ali saindo, que já é o brotinho. Isso aí é um processo de germinação. E quem faz esse processo, quem faz essa planta começar a soltar um broto, é o fitato dentro dela. Quando o grão é umedecido, este fitato é ativado e ele começa a trabalhar dentro da planta. Quando a gente consome um alimento contendo fitato, este fitato no nosso organismo, ele gruda, ele interfere na absorção de minerais. Então ele vai grudar no ferro, no cálcio, no zinco, no magnésio, no cobre e atrapalhar a absorção desses nutrientes. Especialmente o ferro, que é um elemento tão importante, né, que faz parte do nosso sangue, a gente não pode se dar o luxo, de forma alguma, de perder todo o ferro que a gente recebe da alimentação. Então, eliminar ou reduzir o teor de fitato nas leguminosas é bastante importante. Para isso, basta colocar de remolho, né, de molho em água em temperatura ambiente, água filtrada, por 12 horas. Ou seja, você terminou de jantar, lavou a louça da cozinha, lavou a louça do jantar, coloca esse feijão de molho, se você for cozinhar na hora do almoço no dia seguinte. Ou se você normalmente cozinha para o jantar, você pode colocar de manhã antes de sair para o trabalho, que dá mais ou menos umas 12 horas. Depois você troca a água e coloca outra água para cozinhar. Não coloque vinagre, bicarbonato, limão, nada disso, e nem coloque esta vasilha dentro da geladeira. Ela tem que ficar num lugar seco, arejado, longe da luz, mas tem que ser em temperatura ambiente. Então, qualquer feijão tem basicamente o mesmo teor de fitato, tem pequenas variações que nem são significativas e independe da cor, o feijão preto, feijão branco, feijão azul, que todos eles vão ter ali parecido esse teor de fitato. Em relação aos gases, tem pessoas que realmente reclamam, eu como feijão, me dá mais gases. Quando a gente coloca de remolho, já é uma estratégia para diminuir os açúcares, aí não tem nada a ver com fitato. São alguns açúcares presentes nos grãos e que podem fermentar um pouco mais no intestino de pessoas mais sensíveis. 2 horas de molho já são suficientes para esses açúcares serem degradados ali e, portanto, reduzir este potencial desconforto. Ainda assim, tem gente que é bem sensível. Então, neste caso, não tem uma resposta única. O que a gente diz é que os grãos menores, por exemplo, a lentilha, o feijão moyashi, que é um feijão verdinho bem pequenininho, o feijão azuki, a ervilha seca, feijões de tamanhos menores, eles tendem a produzir menos gases no organismo de pessoas mais sensíveis. O feijão carioca e o preto, né, que são os mais comumente consumidos ali na população brasileira, eles podem dar um pouco mais de gases em pessoas mais sensíveis. Então, mesmo deixando de molho, a pessoa ainda sente desconforto. Então, procure, se é o seu caso, procure consumir ou preparar os grãos menores, que também precisam ficar de molho por 12 horas, e vá comendo pequenas quantidades. O intestino vai aprendendo a lidar com isso devagarzinho. O aparecimento de gases, ele pode acontecer
em pessoas que pararam de comer carne e passaram para uma alimentação vegetariana por causa da mudança da flora intestinal. Então, quem come carne tem uma flora intestinal diferente de quem não come carne. E quando deixa de comer carne, aquelas bactérias que se alimentavam daquela carne vão morrendo e vão precisar aumentar a população de bactérias que se alimentam de alimentos de origem vegetal. E nessa transição pode haver nessa mudança, né, de flora intestinal, pode haver algum desconforto, uma produção de gases um pouquinho maior que é transitória. Então, de uma forma aí resumida, fitatos são iguais para todos os feijões, precisam ficar de molho 12 horas, e em relação aos gases, é bastante individual, este molho de 12 horas já funciona para a grande maioria das pessoas.